Será que o nosso casamento pode ser melhor? Com certeza ele pode ser melhor. Mesmo que ele esteja passando por crise, ele pode se reestruturar, se restabelecer. Ou se ele estiver bem, muito bem, obrigado, ele pode ainda ser melhor. E hoje, na nossa reflexão de hoje, na nossa leitura de hoje, certamente você vai ter algumas orientações que ajudarão o seu casamento, a sua família a se firmar na rocha que vai fazer com que vocês estejam verdadeiramente firmes. E essa rocha é Jesus. O tema de hoje é roteiro para o culto familiar. O culto é uma prática muito importante dentro de cada casa, porque é a maneira de nós convidarmos a Jesus todos os dias para entrar dentro da nossa casa e participar da nossa família. Então, nós, cônjuges, devemos desenvolver ou estabelecer dentro da nossa casa essa prática tão abençoadora que é a do culto familiar. Mas você pode estar se perguntando, tá, Wélida, mas como é que eu faço culto familiar? É sobre isso que a gente vai ler agora. Deuteronômio 6, verso 4 diz: Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Nada é tão importante para cada um de nós do que nos colocarmos na presença de Deus junto com os nossos queridos. Então, como deveria ser o roteiro para o culto familiar? E aqui tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicas. Primeira dica: momentos de louvor. Dedique um tempo louvando a Deus. Observe a idade dos filhos e adeque as canções a eles. Segundo, você pode ter um momento de pedidos de oração, agradecimentos e testemunhos. Estimule todos os membros da família a expressarem sua gratidão a Deus, suas necessidades e a testemunharem dos feitos de Deus em suas vidas. Terceiro, história bíblica. Esta é a hora do estudo da Bíblia. Conte uma história bíblica de forma criativa e empolgante. Este é o momento da família receber o alimento espiritual por meio de uma história real, rica de lições, que são as histórias da Bíblia. O outro momento seria uma aplicação prática. Ao final dessa história bíblica, faça uma aplicação prática à realidade dos filhos. Então, você deve utilizar essa história que você contou e dar a ela um significado prático. O que a gente aprendeu com essa história? O que a gente vai colocar em prática na nossa vida a partir dessa história? Faça uma oração, né? Encerre com uma breve oração, agradecendo pelo dia, pedindo a Jesus ajuda e colocando e também pedindo para que Jesus ajude a colocar em prática durante aquele dia a lição extraída no estudo dessa história bíblica. E por fim, confraternização. Abraços, beijos, muitos beijos, palavras bondosas de valorização e de encorajamento. Adquiram este hábito do culto. A atividade de hoje, vocês devem então sentar-se e preparar um momento de culto familiar. Então montem aí um roteiro, tentem organizar qual o melhor horário, um horário adequado para todos os membros da família poderem participar, qual o local, onde que vocês vão fazer, comuniquem os filhos, quando vão começar. Uma dica muito importante em relação ao tempo. O culto ele não deve ultrapassar cerca de 15 minutos. E se principalmente quando a gente tem crianças. Quanto menores forem os filhos, menor é o tempo que eles conseguem ficar atentos durante o culto. Lição de hoje. Pais, separai um pequeno período cada dia
para o estudo da lição da escola sabatina com vossos filhos. Deixai a visita de sociabilidade, se necessário for, de preferência a sacrificar a hora dedicada às lições de história sagrada. Isso daqui quer dizer que nós pais temos a responsabilidade de erguer o altar da família. Em cada lar deve haver um altar que se levanta, que se ergue, que se utiliza todos os dias. E nesse altar nós buscamos a presença de Deus e Ele entra na nossa casa e opera milagres, maravilhas. Quero te desafiar a levantar um altar na sua casa, reunir toda a sua família ao redor do altar e desfrutar da presença de Deus dentro do seu lar. Que Deus te abençoe.